entre o linchamento e o tempo. Estamos numa era em que todos aqueles que se apresentam diferentes da nossa posição, promovemos um linchamento, um cancelamento, uma onda de indignidades são endereçadas aos diferentes. Que terrível forma de tentar sair de um lodaçal afundando ainda mais nele, não é? O radicalismo, na forma, tenta disfarçar a ausência de conteúdo. Será que consegue? Somente a consciência, em algum grau, do vazio interior faz com que usemos tanta máscara. Somente a ciência de estarmos com um presente muito ruim é que entende-se o embrulho excessivo. Mas com a ilusão não se vive. Paulo de Tarso, hoje vamos estudar, enfrentou uma firme oposição, uma terrível oposição por parte dos judeus, mais odienta mesmo que aquela promovida contra Jesus. Afinal, Jesus era um galileu, era um carpinteiro, era um mero rabi. Paulo de Tarso não, era um doutor da lei, praticamente membro do Sinédrio, um ídolo do seu tempo, considerado por toda Jerusalém a grande promessa da raça. Quando puderam, assim que puderam, lançar mão de Paulo, os judeus não se deram por achados e promoveram um linchamento de Paulo. Tentaram matá-lo em plena rua, só não conseguindo porque passava por ali uma patrulha romana que interveio. Para desespero dos inimigos de Paulo. Enviado para um julgamento, Paulo viu uma acusação excessiva, um ódio excessivo, um verdadeiro linchamento verbal contra ele. Vamos ver o que nós podemos pensar sobre isso? O trecho, Atos capítulo 24, versículos de 6 a 9, nos diz assim: como parte da acusação contra Paulo, o qual Paulo de Tarso intentou também profanar o templo. E nós o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, no-lo tirou de entre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o de que o acusamos.
E também os judeus consentiam, dizendo serem essas coisas assim. A acusação era feita por um grande orador contratado pelo Sinédrio, e ao que ele falava, o sumo sacerdote e os membros do Sinédrio confirmavam. Mas a verdade é que quiseram os sacerdotes matar Paulo em linchamento nas ruas. Não o prenderam, não o queriam julgar. Sobrevindo os romanos e tratando a questão em julgamento, os acusadores quiseram dar aparência de justiça a seu crime. Diante de um justo no poder, até os criminosos dão-se ares de justiça. Mas a acusação não pode ser apenas um discurso genérico, sem indícios, sem provas, sem lógica, sem qualquer ligação com a realidade, sob pena de transformar-se em defesa do próprio réu. Para os romanos, tratava-se claramente de uma disputa de opinião sobre preconceitos, excentricidades dos judeus. Foi por nada haver de objetivo contra Paulo que vieram seus acusadores com muitas autoridades, mas muita forma não disfarça. A um olhar experiente, o nenhum conteúdo. Busquemos para nós, nesses nossos tempos, o olhar da maturidade quando lidarmos com as opiniões diferentes. Respeitemos quem nos for diverso e esperemos a ação do tempo, que Ele, Senhor da vida, saberá fazer permanecer o que for realmente importante. Que assim seja. Saiamos do julgamento, do egocentrismo, de nós mesmos como referências do universo, do certo e do errado, do justo e do injusto. Deixemos o tempo julgar. E assim ganharemos paz. Um grande abraço, até a próxima.